Olá, minha amiga, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos obras póstumas. Nós estamos na segunda parte e analisando algumas declarações, escritos e comunicações mediúnicas que Kardec deixou aí nas suas anotações. Hoje nós vamos estudar um texto chamado Imitação do Evangelho, que foi dado em Ségur, não sei como é que fala, neste lugar, em 9 de agosto de 1863, pelo médium Senhor Da, que Kardec não revelava o nome dos médiuns. E aí começa com uma nota, olha que curioso. Eu a ninguém dera ciência do assunto do livro em que estava trabalhando. Conservara-lhe de tal modo em segredo o título que o editor, Sr. Didier, só o conheceu quando da impressão. Esse título foi, a princípio, Imitação do Evangelho. Olha que interessante, é o primeiro nome do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais tarde, por efeito de reiteradas observações do mesmo Sr. Didier e de algumas outras pessoas, mudei-o para o Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, as reflexões contidas nas comunicações seguintes não podem ser tidas como fruto de ideias pré-concebidas do médium. Olha que interessante. Então, a gente vai ver aqui as comunicações antes de qualquer um que sabia que livro que estava sendo elaborado pelo Kardec e os espíritos. Pergunta, que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Ele não falou nem qual, né? Esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída. A terra e suas populações civilizadas estão prontas, já, de há muitos teus amigos de além-túmulo as arrotearam, lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a terra gravite na ordem radiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, guia de todos nós, e com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis e em cujo número digna-te de me incluir sempre. Olha, mais uma prova de como é que ele era muito bem orientado, que o médium não sabia, mas obviamente os espíritos sabiam, como sempre, né? Porque era um trabalho dos espíritos, não tinha jeito de ele não saber. Aí eles continuam esta comunicação quando Kardec pergunta, o que dirá o clero? O clero gritará heresia, porque verá que atacas decisivamente as penas eternas e outros pontos sobre os quais ele baseia a sua influência e o seu crédito. Gritará tanto mais, quanto se sentirá muito mais ferido do que com a publicação de O Livro dos Espíritos, cujos dados principais, a rigor, poderia aceitar. Agora, porém, tu entraste por um novo caminho, no qual não poderá ele acompanhar-te. O anátema secreto se tornará oficial e os espíritas serão repelidos, como foram os judeus e os pagãos, pela Igreja Romana. Em compensação, os espíritas verão aumentar-se-lhes o número, em virtude dessa espécie de perseguição, sobretudo com qualificarem os padres de demoníaca uma doutrina cuja moralidade esplenderá como um raio de sol pela publicação mesma do teu novo livro e dos que se seguirão. Aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Aproxima-se a hora em que, à face do céu e da terra, terás de proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana. Ao te escolherem, os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Entretanto, amigo, se a tua coragem ainda não desfaleceu sob a tarefa tão pesada que aceitaste, fica sabendo que foste feliz até o presente, mas que é chegada a hora das dificuldades. Sim, caro mestre,
prepara-se a grande batalha, o fanatismo e a intolerância, exacerbados pelo bom êxito da tua propaganda, vão atacar-te e aos teus com armas envenenadas. Prepara-te para a luta. Tenho, porém, fé em ti, como tu tens fé em nós, e sei que a tua fé é das que transportam montanhas e fazem caminhar por sobre as águas. Coragem, pois, e que a tua obra se complete. Conta conosco e conta sobretudo com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Essa comunicação foi dada em Paris, 14 de setembro de 1863. Duas grandes notícias. Uma que, sabem, o livro que ele estava trabalhando era o Evangelho, ou seja, uma interpretação dos ensinamentos do Evangelho, então ia cutucar com vara curta a onça da igreja na época, e aí que ele ia arrumar encrenca. Então eles elogiam Kardec dizendo que conhecem, né, a fé, a perseverança, o caráter dele, conta conosco, tamo junto, mas agora que vão começar a pegação, os problemas. Agora que a coisa vai pegar. Então, eu não sei se Kardec ficou feliz com essa notícia ou se ele ficou meio preocupado, né? E aí, nota dele: eu solicitara para mim uma comunicação sobre um assunto qualquer e pedira que ela me fosse enviada para o meu retiro em Santa Adresse. Aí, então, teve essa outra comunicação. Quero falar-te de Paris, embora isso não me pareça de manifesta utilidade, uma vez que as minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti e que teu cérebro percebe as nossas inspirações com uma facilidade de que nem tu mesmo suspeitas. Então, essa comunicação que ele recebeu, também na data aí que eu falei, deixa eu selecionar aqui, vamos continuar. Nossa ação, principalmente a do Espírito Verdade, é constante ao teu derredor e tal que não a podes negar. Assim sendo, não entrarei em detalhes ociosos a respeito do plano de tua obra, plano que, segundo meus conselhos ocultos, modificaste tão ampla e completamente. Compreendes agora por que precisávamos ter-te sob as mãos, livre de toda preocupação outra, que não a da doutrina. Uma obra como a que elaboramos de comum acordo necessita de recolhimento e de insulamento sagrado. Tenho vivo interesse pelo teu trabalho, que é um passo considerável para a frente e abre, afinal, ao Espiritismo a estrada larga das aplicações proveitosas a bem da sociedade. Com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes e já se lhe pode ver a cúpula a desenhar-se no horizonte. Continua, pois, sem impaciência e sem fadiga, o monumento estará pronto na hora determinada. Já tratamos contigo das questões incidentes do momento, isto é, das questões religiosas. O Espírito Verdade te falou das rebeliões que já se levantam na hora presente. São necessárias essas hostilidades para manter desperta a atenção dos homens, que tão facilmente se deixam desviar de um assunto sério. Aos soldados que combatem pela causa, incessantemente se juntarão combatentes novos, cujas palavras e escritos hão de causar sensação e levarão a perturbação e a confusão às fileiras dos adversários. Adeus, caro companheiro de antainho, discípulo fiel da verdade, que continua através da vida a obra que outrora, diante do Espírito que te ama e a quem venero, juramos consagrar as nossas forças e as nossas existências, até que ela se achasse concluída. Saúdo-te. Olha que lindo, é um espírito que já conviveu com Kardec em vidas anteriores, né? E que vem aí dar a maior força. Tem outra observação. O plano da obra fora, de fato, completamente modificado, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que sem dúvida o médium não podia saber, pois que ele estava em Paris e eu em Saint-Adresse. Tampouco podia saber que o Espírito Verdade me falara da atitude de revolta do bispo de Argélia e outros. Todas essas circunstâncias eram bem urdidas para me comprovar que os espíritos tomavam parte em meus trabalhos. Então, o tempo todo, Kardec era estimulado. Então, ele não esteve sozinho em nenhum momento, porque também ele pedia conselhos o tempo todo e era aconselhado o tempo todo, e de maneira que os médiuns não sabiam do que se tratava. Então, as comunicações, e Kardec, danado como era, sempre também testava aí os médiuns. Olha, eu vou perguntar de uma coisa, ninguém sabe que eu estou escrevendo o livro A Imitação do Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, então vou perguntar tal coisa para esse médium não sabe, aí o Espírito vem e dá orientação na lata, e ele assim reforçando cada vez mais a sua crença na comunicação dos espíritos com exemplos práticos, não era só aquilo que escreviam, mas inúmeras comunicações que vinham
no meio do caminho aí, ajudando, reforçando, estimulando, né? Imagina que um trabalho árduo desse foi amparado o tempo todo pela espiritualidade, o que é lindo de se viver, não é mesmo? Bom, por hoje é só. No próximo episódio nós vamos falar o texto, mais comunicações também, sobre a igreja. Eu te espero, como sempre. Obrigado por chegar até aqui e até o próximo. Tchau.